Aqui, pessoal, eu vou fazer um teste bem simples, beleza? Para mostrar para vocês um negócio bem interessante. No final tem um bônus para vocês. Aqui nós temos, é claro, um equipamento para medir a temperatura da água. Ou seja, para você colocar ali para conferir em qual temperatura está o líquido de arrefecimento do seu motor, que é diferente da temperatura do núcleo do motor. Isso aqui a gente tem que ir devagarzinho para todo mundo entender, beleza? Beleza. Aqui eu isolei para que não haja intervenção, beleza? Como se fosse dentro do motor. Você está vendo que está 31 graus aqui no nosso manômetro. Vou até virar ele e botar nessa posição aqui, para poder não ter nenhuma conversa errada. Deixa eu pôr ele assim, ó. Opa, peço para você se inscrever, hypar o vídeo e também curtir, comentar e compartilhar com os amigos para ajudar o Metal Machine a continuar crescendo e criando conteúdos legais para todos. Clique também no sininho para você receber as notificações de vídeos novos e novidades aqui do Metal Machine. É bem rapidinho e não custa nada. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus, tamo junto e bora pro vídeo. É difícil, né? Tem que botar ele assim, ó. Pronto, para fora, para ninguém botar defeito, tá? Então eu vou pegar uma seringa com água e vou pingar fora da seção onde o sensor vai ler. Que aqui tem uma rosca e daqui para frente nós temos a parte que lê. Só que todo o corpo é de um material só. Então nós vamos conduzir daqui para cá. Então olha só, vamos pegar a água aqui, beleza? Pontuando que eu simulei uma situação de chuva e a motocicleta andando. Então eu coloquei uma água um pouco mais gelada do que a temperatura ambiente. Beleza? Vamos lá. Vamos pingar aqui, ó. Ó, fica vendo, ó. Pingando água aqui. Né? Tá chovendo. Tá chovendo, né, pessoal? Começa a chover, a moto começa a andar. E tá pingando água aqui em cima dele. Até o momento você vê que não muda nada. Fala assim, não, o Veneto ele tá mentindo. Opa, aqui. Caiu. Opa, caiu. O que aconteceu? Você tá com o sensor preso na sua moto. Tá chovendo, tá chovendo. Aí de repente começa a cair água. Gente, olha só, tá caindo água. A água tá batendo no sensor. Ué, mas o sensor tá lá dentro. Sim, mas é um corpo só. Então a água, ela vai baixando a temperatura. Olha lá. Tá baixando a temperatura do sensor. Meu Deus, o motor vai congelar. Meu Deus, alguém me socorre. Olha só, o sensor. Minha moto. Meu Deus, e agora? Então, aqui, ó. Isso aqui é a diferença para vocês entenderem. Tá? Quando você coloca um sensor na motocicleta, todo ele está submetido ao ambiente. Por isso que os leigos, os curiosos, certo? Vão pôr o sensor na moto e falar: olha só, andei na chuva e a temperatura caiu para 40 graus, porque a minha motocicleta estava sem a termostática. Então, colega, caiu porque a água bateu no sensor. E veja bem, quem conhece minimamente de sensores e dispositivos sabe que a carcaça, que é aquela que você parafusa, isso aqui serve para o sensor pequeno e o grande, não muda em nada, tá? Você vai perceber que eles são submetidos ao ambiente. Em especial, motocicletas abertas, motocicletas street ou motocicletas naked. Se anda numa chuva, a chuva vai bater em tudo da moto. O vento vai bater aqui, vai alterar a realidade. O que acontece quando você está em velocidade? Vamos comigo, bem devagarzinho. Quando você está em velocidade, o vento está bastante frio pegando aqui. Vai baixar a temperatura assim como a água. E aí vai vir pessoas e dizer, olha só, sem a termostática, na chuva a temperatura chegou a 40 graus. Então, mesmo que a temperatura tivesse chegado a 40 graus do líquido, coisa que não existe, nós não estamos nas geleiras, no permafrost, a temperatura do motor, ela circula ali na ignição, e o pessoal sabe, já provei com artigos e tudo mais. E vamos para fontes, meus caros. E a primeira fonte é do professor John B. Haywood, que, por sinal, ele é um professor emérito do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, em Fundamentos dos Motores de Combustão Interna. Aqui o nosso professor demonstra, através de cálculos termodinâmicos, que, após a centelha, a zona de gás queimado atinge aproximadamente 2.200 a 2.500 graus Celsius.
E aqui nós temos ela, a SAE, com seu documento técnico 2004-01-1465. Uma comparação de modelos de temperatura de combustão para modelagem da corrente de ionização em um motor de ignição por centelha. E o que esse artigo da maravilhosa SAE prova? Bom, publicado diretamente no portal da SAE, esse artigo, pessoal, estuda o comportamento da corrente de ionização gerada pelo extremo calor da vela de ignição. O documento prova e quantifica que os modelos de temperatura em motores a gasolina, os famosos SL, lidam com picos de combustão que rompem a barreira dos 2.000 graus Celsius, justificando a formação de óxido nítrico e as altas temperaturas residuais nas válvulas. Claro, para nenhum amador vir criticar, não, 2.000 graus, nunca que um motor vai chegar nessa temperatura. Ok, temos artigos provando. Então, um pelo outro, um mono, podemos dizer que vai estar em 1.200? Podemos. 1.200, com certeza, ele vai estar no núcleo. E pode ter certeza que as peças à sua volta não estariam a 40 graus na chuva. O líquido de arrefecimento também não. Fica ali em 1.200 graus no núcleo. E é claro, pela nossa lei da termodinâmica, ela vai passar esse calor, vai transmitir para as outras peças e para o resto do motor. Então a temperatura do líquido não é a mesma temperatura do núcleo do motor e dos componentes. Oi, cogite a possibilidade de participar do Metal Machine Squad. Tornando-se membro nível 3 ou mais, você terá acesso ao grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de Mecânica, com o sistema de estudo On Demand. Lá nós temos diversos tópicos interessantes, um descontraído bate-papo, curiosidades, muito conteúdo, e o membro poderá participar de lives, podcasts, eventos virtuais selecionados em um ótimo web ambiente. E sem o seu apoio, não poderíamos seguir com o nosso trabalho. Torne-se membro nível 3 ou mais e participe. O sistema de refrigeração líquida, ele auxilia na refrigeração. Ele não é o cerne, não é o coração da temperatura. É aquilo que eu falo para vocês, pessoal. O teste real, ele é feito em ambiente controlado, tá? E não por curiosos andando na rua. Por isso que existem equipamentos de aferição dentro de oficinas e dentro de laboratórios para poder aferir de forma correta, coesa as coisas, tá bom? Mais uma vez, provando o que eu falo, e é claro, isso aqui não é voltado para ninguém, é só desmistificando mais algumas lendinhas da internet. Pessoal, esse teste é bem antigo, simples e funcional. Muito conhecido no meio profissional, tanto das motocicletas quanto dos carros, automóveis em geral. E veja que os carros têm até a vantagem de ter uma unidade parcialmente fechada, que seria o cofre do motor, o que propicia o uso desse equipamento. Inclusive, uma observação bem interessante. Nem só os profissionais que trabalham com motocicletas, que têm motores com refrigeração líquida, enfim, carros e afins, também passam por isso. Profissionais de outras áreas, como elétrica e eletrônica, que utilizam muitas vezes esses sensores, eles conhecem esses testes e entendem essas limitações desses componentes amadores. Ou seja, um componente amador, ele não deve ser colocado no patamar, ou seja, alçado ao nível de um equipamento para um teste profissional que deve se bater o martelo e falar, olha, funciona perfeito. Não, não funciona assim. Esses sensores são submetidos ao ambiente, haja vista que a carcaça deles são feitas de um só material. E esse, por sua vez, está diretamente conectado à parte onde o sensor vai fazer a leitura ali. Então, a parte externa vai receber vento, água, e isso vai influenciar diretamente nesse teste. E você me pergunta, Benedito, então eu não devo utilizar um sensor desse na minha motocicleta? Aí eu digo, olha, calma lá, você pode sim utilizar tranquilamente. A grande questão é a seguinte, não vamos tomar isso como regra universal, assim como muitas vezes é passado de forma errônea e amadora aqui na internet, tá bom? Nós não podemos pegar esse teste e utilizar como uma referência universal. Esse componente, por mais que muitas vezes você vai encontrá-lo digital, como esse que eu utilizei aqui no vídeo, eu tenho diversas marcas e modelos diferentes para poder provar o meu ponto, viu, pessoal? Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, eu posso fazer com 7, 8 marcas diferentes. Eu utilizo isso aqui na minha oficina porque eu trabalho profissionalmente com isso, então tem diversos componentes, diversos manômetros, diversos sensores que a gente precisa ter ali um grande apanhado de equipamentos para poder trazer o resultado real, verdadeiro e profissional para o cliente. Mas entenda, aí que está a grande questão. A pessoa pode falar assim, tá, mas eu vou colocar em uma região da minha moto que talvez não pegue ar, nem pegue chuva, água. Eu falo, tudo bem, mas você tem certeza disso? Sabe, é um negócio que é muito complicado, então sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha, nós vamos ter um resultado parcial, pois nós não vamos saber se vai existir ou não uma intervenção externa e que intervenção essa, não é pode, vai alterar o seu resultado. Dependendo da situação que você for fazer, a pessoa pode falar assim, ah, então eu posso colocar uma capinha protetora? Olha, existe o risco também de ter o efeito contrário. Dependendo do jeito que você fizer essa capinha, a forma como ela for instalada, você pode gerar ali, inclusive, uma temperatura mais alta naquela região. Claro, depende muito de como você for fazer esse aparato em volta do sensor. Então é um assunto que é muito delicado.
E por isso que sempre quando eu vou tratar de alguma coisa aqui, eu trato da questão técnica profissional e do teste feito em ambiente controlado. E não simplesmente meter os peitos na chuva e falar, olha, tá frio, né? Sem entender os paralelos mínimos que regem aí a mecânica da motocicleta padrão, né? O motor da motocicleta e, é claro, também as leis básicas da física. E a minha opinião é a seguinte, se você quiser, faça. Inclusive, eu faço também, fica bonito pra caramba. Eu gosto muito de um painel à la DeLorean, né? De Volta ao Futuro, e o pessoal que acompanhou esse filme, bem legal, cheio de coisas, a moto muito bem equipada, adoro. Mas você tem que ter a consciência de que é um valor paralelo. E pode ser um valor real ou não, e eu arrisco que não, lembrando que a temperatura do líquido de arrefecimento é diferente da temperatura do núcleo, que é diferente da temperatura da ignição, que é diferente da temperatura alcançada pelo cabeçote ali na face do trabalho, que é diferente da temperatura da válvula de escape ali no escape, a válvula de admissão, do pistão, é tudo muito diferente. Não podemos achar que a moto tá a 40 graus, o motor inteiro tá a 40 graus, não funciona assim, o líquido é um apoio. Isso é bem óbvio, certo? Então você pode sim instalar, tendo a consciência que é um paralelo, é um apoio, é algo que não vai trazer uma realidade ampla para você, mas é bem funcional, bem legal e bem bonito. Inclusive, se você assistiu o vídeo até agora, eu peço pra vocês aí, inclusive, né, a rapaziada que acompanha Metal Machine tá comigo, eu preciso que vocês escrevam nos comentários temperatura. Eu quero saber quem que assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço, é nóis, falou. E para finalizar, gostaria de agradecer aos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para a continuidade do trabalho do Metal Machine Garage. Inclusive, torne-se membro e participe do grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica com estudos on demand. Tamo junto.